À beira de uma catástrofe humanitária. O verão todo, sem água. Sim, na torneira nada. E o próximo inverno provavelmente será sem luz e sem aquecimento. Ou seja, se não há água, não há aquecimento. Após 10 anos de ocupação, a Rússia transformou regiões outrora prósperas e florescentes em guetos. Caos nos serviços públicos, desemprego, decadência tecnológica e uma iminente catástrofe ambiental. Água poluída, altamente mineralizada, com grande quantidade de substâncias tóxicas. O que representa o propagandístico mundo russo nas regiões de Donetsk e Luhansk. Assista na reportagem especial À Beira da Catástrofe, como a Rússia saqueou o Donbas. Antes da guerra, estrelas internacionais eram recebidas com aplausos em Donetsk. Hoje, resta apenas um caminhão com água. Até isso raro para os moradores. Carregadas de garrafas plásticas e bidões, as pessoas ficam em filas por horas, esperando pelo caminhão. Tenho 78 anos. Os jovens estão pegando água. Como eu devo ir até aqui, pegar água e levar para casa? Como? O que devemos fazer nessa idade? Você sabe que atualmente não temos água suficiente? Eu entendo, mas eu tenho 78 anos. Preciso ir ao banheiro e me lavar. Não há água há pelo menos um ano. Você não tem água no seu andar? Não, não há água. Às vezes ela corre, mas de má qualidade. Não dá para lavar nada. Ou esperam pela natureza. Nos dias chuvosos, os moradores das regiões ocupadas tentam reabastecer o seu estoque de água. Supervisores do Kremlin impuseram um cronograma de água a cada 3 ou 4 dias, por poucas horas. Nesse tempo, é preciso se lavar, lavar roupas e encher recipientes. Necessário, mas nem sempre possível. Não há água por 1 mês e meio. É realmente um inferno. Eu já não sei o que fazer sem água. É impossível viver sem água. Ela não pinga de jeito nenhum, nem em casa, nem na rua, nem no porão. Em lugar nenhum, não conseguimos pegar água no século XXI. Eu simplesmente não sei o que fazer, já estou em pânico, não entendo como viver sem água. O que as pessoas podem fazer? Fazer poços. Um poço custa 300 mil. E isso dá cerca de 3,5 mil dólares. E esse tipo de luxo está longe de ser acessível para todos. O salário médio nas quase repúblicas é pouco mais de 300 dólares. Uma região mineradora que já foi próspera, a Rússia transformou em uma zona de pobreza. Chegam notícias tristes das empresas de carvão. Nos informam que a mina de Barakov, junto com a Samsonivska Zakidna e a Molodov-Vardiska, praticamente pararam de operar. A Sukodilska Skidna, por enquanto, encontra-se em situação indefinida. Não há trabalho. Oficialmente, as minas não estão fechadas, mas na prática, reina o vazio nelas. O salário não é pago. Segundo um minerador que mora na região recentemente, foram pagos os últimos 25% do salário de maio. Não há informações sobre o prazo de pagamento do restante. Haverá carvão, haverá pão, haverá salários. Em 2014, quando a Rússia iniciou sua agressão híbrida no Donbas, os enviados do Kremlin, acusando Kiev pela pobreza da região, repetiam slogans sobre a terra dos mineiros, que supostamente alimenta toda a Ucrânia. Sou um minerador comum, posso dizer uma coisa. Chega de alimentar o Ocidente com estas mãos. Vivemos nas minas o dia todo. Os alimentamos. Até quando? Donbas. Ele é forte, tem indústrias, minas. Ele não consegue se sustentar. A realidade acabou por se mostrar distante dos slogans propagandísticos. Atrasos nos salários e cortes nos pagamentos tornaram-se uma realidade cotidiana nos territórios ocupados. A alocação de um maior número de pessoas em um menor número de minas levará ao aumento da eficiência da extração de carvão e do funcionamento das empresas. Sem dúvida, parte delas poderá permanecer trabalhando na reestruturação dessas minas, para manter seu estado normal e o sistema de drenagem de água. Em outras palavras, as pessoas são transferidas para trabalhar em 2 ou 3 minas restantes, enquanto as outras serão conservadas, ou seja, fechadas permanentemente. Em 2024, não restava nenhuma mina em funcionamento em Donetsk. E, em abril deste ano, as empresas russas que supostamente planejavam investir na extração de carvão no Donbas desistiram de alugar as minas. Os investidores em ativos de carvão das novas regiões devolverão aos territórios 9 das 15 minas alugadas há 1 ano, para posterior liquidação. Elas se mostraram não lucrativas com os preços atuais do carvão no mercado mundial e os altos custos.
Até 2014, havia 150 minas em operação na Ucrânia. Para as regiões de Donetsk e Luhansk, cabia cerca de 90% das reservas de carvão. Agora, nos territórios ocupados, em vez de carvão, há água. Uma mina inundada é impossível de restaurar. É um colapso da infraestrutura, não apenas da própria mina, mas também do que está acima dela. Afinal, enormes áreas de produção subterrânea também afundam. Todos os depósitos de onde o carvão foi extraído, quando a água entra, alteram as condições geológicas e o que está na superfície, a infraestrutura sobre a mina também é destruída. Podem ser pontes, estradas, edifícios, qualquer coisa. Mas os líderes das quase-repúblicas preferem se calar sobre os problemas e simulam uma atividade intensa, propondo ideias de diversos graus de absurdo. Por exemplo, usar minas abandonadas como poços. O Ministério da Construção da República precisa considerar a questão do tratamento da água das minas. Temos 5 minas de onde podemos retirar água. E como bônus, mercúrio, metais pesados e até substâncias radioativas. Afinal, a água das minas é tóxica. Lá pode haver toda a tabela periódica. Essas minas, os poços das minas, passam por centenas de metros de rocha. Há a mina Yunkom, onde foi realizado um teste nuclear subterrâneo. Atualmente está inundada, e as substâncias radioativas lá estão em forma ativa. Também havia minas com mercúrio, compostos de mercúrio. É um elemento muito tóxico, neurotóxico. Além disso, arsênio, cádmio e outros metais pesados. Mas as pessoas levadas ao desespero, ao que parece, aceitam qualquer opção. A água que chega agora não é potável. Está tão contaminada quanto a das minas, mas é com essa água que eu me lavo e lavo roupas, de outro jeito não há como. Até mesmo os propagandistas russos, assim como os colaboradores, involuntariamente admitem: Donetsk acabou não interessando a ninguém. Não há água, não houve por alguns dias. É preciso levá-la para casa, pelo menos água não potável. Todos os nossos recipientes estão vazios. A água que sai da torneira é tão ruim que nem dá para usar para dar descarga no vaso sanitário. Timofei veio até nós e pegou alguma infecção intestinal. Nada chega a Donetsk, é um território completamente abandonado, que não interessa a ninguém. Donetsk foi reconhecida como a cidade mais rica da Ucrânia, segundo a revista Focus. Justamente a capital dos mineiros tornou-se a melhor do país por 20 fatores, que incluem o nível de bem-estar financeiro, o salário médio, o nível de emprego e o desemprego. Notícias desse tipo são ecos da vida passada. A cidade mais rica, bem-sucedida e em rápido desenvolvimento. Havia shows de estrelas internacionais. As principais competições esportivas, as melhores exposições e eventos culturais na fábrica de arte Isolação. Vai descobrir em alguns minutos em que os russos transformaram esse espaço cultural único. E agora, vamos mostrar como as pessoas realmente sobrevivem na ocupação russa. Kartsysk, por si só, era bastante industrial. A cidade era construída, tudo era maravilhoso. Graças à Ucrânia, Kartsysk era mantida, financiada, desenvolvida. Muito era feito. A cidade era ampliada. Trabalhadores recebiam passagens para viagens para as costas do mar. Nós íamos todos os anos. Pavlo tinha 8 anos quando a Rússia ocupou sua cidade natal, Kartsysk, uma cidade a 30 quilômetros de Donetsk. Viveu 10 anos sob ocupação. O jovem esconde o rosto. Tem medo pela família. Após a invasão em larga escala, os salários simplesmente deixaram de ser pagos. Antes de sair, sentei-me no ônibus e ouvi uma mulher, que trabalhava em uma fábrica local, dizendo que não recebia salário há 5 meses. E agora penso, todos já viram e ouviram que lá não há água. Sem água, mas com propaganda que sai por todos os cantos. As crianças nas escolas são obrigadas a cantar o hino da Rússia e das quase-repúblicas. Intimidam para que aceitem mais facilmente os passaportes russos. Conversas sobre assuntos importantes. Na segunda-feira, como primeira aula. Primeiro, ajuntamento matinal de 15 minutos. Nos tocavam o hino da Rússia e da chamada República Popular de Donetsk. E éramos obrigados a cantar. Depois íamos para a sala de aula. E lá nos contavam sobre a própria Rússia, sobre quais valores existem lá e assim por diante. Houve também um momento em que a administração veio até nós e disse que éramos obrigados a obter passaportes russos. Isso foi no 9º ano. Se não os obtivéssemos, teríamos problemas com a promotoria. Pavlo começou a pensar em deixar a ocupação após o início da invasão em larga escala. Teve que aprender ucraniano às escondidas. Eu tinha amigos na Ucrânia, conversávamos, comecei a aprender o idioma ucraniano, a história da Ucrânia. E queria ficar justamente na Ucrânia. Encontrei uma professora de ucraniano.
ia às aulas com ela. Tudo isso era clandestino, porque não podíamos fazer isso. Aprender ucraniano na ocupação era proibido, especialmente após a invasão em larga escala. O risco era real. Para aqueles que não queriam esquecer a quem pertence o Donbas, a Rússia implantou uma rede inteira de calabouços de tortura nos territórios ocupados. O que já foi um espaço cultural único, a fábrica de arte Isolação, os russos transformaram em uma prisão secreta, um inferno na terra, um lugar de torturas e humilhações desumanas. Me levaram para a Isolação. Em frente à nossa cela havia uma sala de tortura, como depois percebi, onde torturavam pessoas. Homens adultos perdiam a voz. Homens adultos urinavam e defecavam durante torturas, porque lá arrancavam dentes, aplicavam choques elétricos. Tudo isso era simplesmente horrível. O chefe da prisão secreta de tortura, Denis Kulikovsky, foi detido em Kiev em 2021. Durante o interrogatório, ele confirmou os abusos contra pessoas inocentes. Em cada interrogatório, sempre estavam presentes funcionários do Serviço Federal de Segurança da Rússia. Eu e o médico. Sempre para que, se a pessoa se sentisse mal, ele pudesse reanimá-la. Aplicavam tortura, especificamente o tapik, também chamado de aparelho telefônico, amarrado aos dedos dos pés. Ou o médico que realizava tudo isso, chamado Stanislav Simonov, amarrava aos genitais. Ele também sempre carregava uma maleta com medicamentos. Ou seja, ele era médico. Realmente trabalhava na unidade do Centro de Serviço Social. Kulikovsky, que um dia se considerou o juiz dos destinos, agora cumpre pena em uma prisão ucraniana. Mas, pode-se dizer, ele ainda teve sorte, pois os demais condutores para o chamado mundo russo foram eliminados pelos próprios russos. Eles entravam em conflito entre si pelo território de controle, tentavam construir uma hierarquia. Por isso, no final de janeiro de 2015, começou a eliminação deles. Ou seja, ao longo de 2015, todos foram mortos. Todos, sem exceção, ninguém foi poupado. A maioria deles era incontrolável, claro. Tinham diversos transtornos mentais. Eram literalmente sádicos. Batman, assim chamado, bem conhecido como Badnov, que foi o primeiro a ser eliminado, foi assassinado. Ele mantinha pessoas em porões, sequestrou cidadãos comuns em Luhansk, cujas acusações eram absurdas. Eles até sequestravam apoiadores da Rússia, acusando-os de serem espiões ucranianos. Mozgovoi, Alexei Mozgovoi, comandante da formação Prizhak, no dia 9 de maio, executou junto com seus homens uma família inteira com uma criança. Eram pessoas assim, verdadeiros canalhas. Eles eram necessários à Rússia em 2014. E depois, quando ela já havia ocupado esse território, foram assinados acordos e era necessário estabilizar a situação de algum modo. Todos eles foram eliminados e substituídos por pessoas controláveis. A função desses governadores obedientes é apenas criar a ilusão de uma economia e esfera social existentes. Na prática, nem o Donbas, nem mesmo a Crimeia, jamais foram necessários à Rússia como territórios para desenvolvimento. O ministro das Relações Exteriores do Kremlin, Lavrov, disse isso de forma direta, em um acesso de propaganda, dizendo que Moscou estaria salvando os falantes de russo. Lavrov mente descaradamente. Após o colapso das minas e a retirada das indústrias, os objetivos do Kremlin ficaram finalmente claros. Não eram apenas as empresas, mas também as pessoas que eram levadas. A mão de obra qualificada, cuja escassez é enorme na Federação Russa, também eram atraídas para as mesmas empresas russas por muito mais dinheiro. Praticamente toda a indústria do Donbas foi entregue ao oligarca Kurchenko, que a saqueou com sucesso, aproveitando-se da proteção de, digamos, algum serviço de segurança. Sim, houve um saque sistemático, a degradação econômica daquela região. Eles têm seu próprio setor de carvão em declínio. Dá para ver isso apenas olhando as publicações na própria Rússia. Eles têm problemas com suas próprias minas. Será que alguém realmente achou ou acreditou que a Rússia iria sustentar algum tipo de empresa em território ocupado, ou seja, não delas, que simplesmente roubaram e tomaram? Claro que não. Porque é um território ocupado. Porque está conquistado. Eles entendem que aquilo é dos outros, não deles, e consideram que devem agir como se estivessem em território inimigo ocupado. Ou seja, saquear, tomar à força e o que restou, usar para manter relações com grupos criminais. Aqui está, a prosperidade russa em Donetsk, o auge das gangues e extorsionistas que substituíram os chamados comandantes de campo e trouxeram suas próprias regras. Não é aquela anarquia com porões, cada batalhão com seu próprio porão.
Mas ainda assim, os moradores locais são mais vulneráveis em comparação com os cidadãos da Federação Russa, especialmente os militares. Sabemos que os militares esmagam as pessoas nas ruas. Passa transporte militar e pode atropelar uma pessoa. Não há nenhuma responsabilização por isso. Eles não consideram essas pessoas russas, mesmo que elas tenham passaportes russos. E quando Putin libertou das prisões assassinos e estupradores para participar da guerra, os casos de crueldade e ilegalidade aumentaram muitas vezes. Lá existe uma lei que permite que estupradores saiam da prisão. Ou seja, você assina um contrato e é liberado. E houve muitos casos assim. E justamente essas pessoas saem da prisão, mas continuam cometendo crimes. Tivemos um episódio em que na Makivka ocupada, uma professora foi esfaqueada. E houve muitos casos semelhantes em que alguém era esfaqueado, e assim por diante. Os locais, por assim dizer, estrelas das redes sociais, ainda tentam criar a imagem de um bem-estar ilusório. Aqui, apresso-me a apresentar-lhes produtos para a celebração do Ano Novo. E ressalto que os preços são bastante razoáveis. Os preços são razoáveis porque a renda desses blogueiros não é local, vem direto do Kremlin. Moscou gasta milhões na formação de soldados da informação. Eles são ensinados a elogiar a Rússia e fechar os olhos para a destruição nos bastidores. Mas nem sempre funciona. Até mesmo com os blogueiros estrela, que ora anunciam casacos, ora negociam com apartamentos destruídos. Você chega ao centro, olha pela janela, esquece que veio apenas pelo banheiro e acaba comprando essa maravilha por 1,5 milhão de rublos. Um ótimo apartamento de 1 quarto, localizado no 2º andar, bem no círculo principal, na Praça da Vitória. Aparentemente, vitórias sobre a razão, as perspectivas e um futuro civilizado. A Rússia nunca considerou esses territórios como tendo valor real para si. Ou seja, o objetivo era criar uma alavanca de influência, um instrumento de chantagem e de desestabilização interna da Ucrânia. A região de Luhansk se transformou em um local de suporte logístico para o exército russo. É, na prática, sua base militar. As partes ocupadas das regiões de Lugansk e Donetsk se tornaram uma espécie de estado atrasado e inexistente. E se, nas grandes cidades, os indicados do Kremlin ainda tentam imitar o bem-estar, regando canteiros nas ruas centrais, enquanto as pessoas esperam em filas por água, as cidades menores estão à beira do completo colapso. Atualmente, em Kartsysk, a água é fornecida a cada 3 dias. Planejam aumentar ainda mais os intervalos, ou seja, será preciso esperar mais. E agora surge também o problema da eletricidade. Não haverá luz. Isso, claro, causa interrupções na internet. Agora é outono, depois virá o inverno. E como as pessoas vão viver? Ou seja, sem água e sem aquecimento. Na ausência de água, os indicados do Kremlin nos territórios ocupados culpam a Ucrânia. Dizem que foi Kiev que não consertou os canos e cortou a água. Não dá para esconder a verdade. O aqueduto foi destruído pelos russos. Na época, foi criado o canal Siversky Donetsk-Donbas, que abastecia Donetsk. E aqui não se pode dizer que a Ucrânia tenha cortado algo. Não, o canal foi destruído. Embora a Ucrânia tivesse pleno direito de interromper o fornecimento, já que a água é recurso, é dinheiro. A chamada República Popular de Donetsk, ou seja, Donetsk, não pagava pela água à Ucrânia. As pessoas nas chamadas repúblicas, especialmente na de Donetsk, pagavam pela água localmente, mas nada à Ucrânia. Quando começaram os combates em 2022, o canal foi fisicamente destruído e surgiu o problema com a água. E então, em 2022, pela primeira vez, ocorreu a situação em que a água passou a ser fornecida apenas a cada 3 dias. E a água que pode ser bebida sem risco de adoecer, vendem a preço exorbitante. A água potável custa 5 rublos. Muitas lojas ignoram a ordem de vendê-la a 3,5 rublos. Alguém fiscaliza isso? Não. Não fiscalizam porque as chamadas autoridades lucram com o povo. 7 fábricas de água potável pertencem ao chefe do grupo terrorista, chamada de República Popular de Donetsk. As pessoas compram, reclamam, reclamam de novo. As lojas começam a vender a água a 3,5 rublos. Em 2 semanas, novamente a 5 rublos. A água é fornecida a 330 litros por pessoa. Curioso, onde exatamente? Na torneira que não é. A Rússia, de tempos em tempos, tenta enfeitar a realidade, criando a aparência de desenvolvimento nas regiões ucranianas ocupadas. Palavra-chave: aparência.
Enquanto o Donbas está à beira de uma catástrofe humanitária, o Kremlin tenta criar o mito de bem-estar na Crimeia ocupada. A Crimeia é simplesmente uma terra bem localizada no mar, por isso é cara. E lá praticamente não é preciso fazer nada. Você só constrói uma casa na beira-mar e basicamente é isso. Depois pode alugá-la para turistas. Ou seja, essa história pode se desenvolver mesmo sem acesso a tecnologias avançadas ou mercados globais. Essencialmente, não é preciso nenhum esforço. Já o Donbas é uma região eminentemente industrial, que a Rússia condenou apenas ao declínio e à catástrofe humanitária. Todos falam sobre a catástrofe humanitária e a fome em Gaza. No Donbas, as pessoas não têm o que beber. Não há água, não há condições sanitárias básicas. Esse problema só vai se agravar. É quase como uma crença religiosa pensar que a Rússia virá e vai restaurar tudo. Na realidade, poucos têm noção da escala da catástrofe no Donbas. Viver nessas áreas já é impossível, e no futuro será ainda pior. Não haverá empregos, a água já acabou e as terras cultiváveis também desaparecerão, porque a erosão, a salinização e a contaminação do solo só vão se intensificar. A Rússia transformou o Donbas em um deserto estéril, e as pessoas lá estão destinadas a enfrentar dificuldades. Antes da ocupação russa, mais de 6 milhões de pessoas viviam nas regiões de Donetsk e Lugansk. Atualmente, a população foi reduzida pela metade. A produção de carvão caiu 5 vezes. As empresas foram desmontadas para sucata e as minas ricas em carvão foram inundadas. O regime de Putin, que prometeu ao Donbas um retorno ao porto seguro, não trouxe nem prosperidade, nem investimentos, nem desenvolvimento. Putin e sua quadrilha de ladrões promoveram saque e destruição, roubando tudo o que podiam e privando as pessoas de tudo o que podiam. A Rússia transformou a região em uma zona cinzenta, um gueto onde às pessoas resta apenas o papel de sobreviventes, no limite das capacidades humanas, sem trabalho, sem perspectivas e sem os bens mais elementares da civilização. Ksenia Barvinenko, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal o ATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.